programa contém dramatizações de histórias reais que podem não ser adequadas a alguns telespectadores. Existem fenômenos que estão além da ciência. Histórias verdadeiras que desafiam explicações racionais. E uma série de aparições no mundo nos faz perguntar: estariam os jovens interessados em nossas armas mais poderosas? Nos Estados Unidos, objetos misteriosos flutuam sobre silos de mísseis nucleares. Com certeza foi um OVNI que desligou os nossos mísseis. Na Inglaterra, soldados observam horrorizados sua base nuclear ser atacada durante a noite. E na Rússia, os militares fazem uma experiência secreta, quase chocante demais para crer. Moscou não tinha nenhum controle sobre essa situação. Esses incidentes seriam fenômenos naturais aleatórios ou estariam todos relacionados, sugerindo uma presença ameaçadora? Eu acho que nós estamos sob algum tipo de ataque. E se os incidentes são reais, o governo estaria conspirando para ocultar as evidências? Novas investigações questionam acontecimentos bizarros e eventos misteriosos. Eu nunca vi nada parecido. O que achamos lá embaixo? Era um objeto voador não identificado. Um decolou e outro decolou. Testemunhas oculares e evidências recentes abrem novas possibilidades. O que eu vi foi real. Não faz nenhum sentido. Repense tudo o que você acredita saber. Histórias inacreditáveis. Cidade de Washington, 29 de abril de 2013. Dentro da Casa Branca acontece uma conferência extraordinária. 40 testemunhas das Forças Armadas e de agências de governo de todo o mundo se uniram para mostrar evidências de que bases militares estão sendo alvo de OVNIs. The evidence is overwhelming that Earth is being visited by intelligently controlled extraterrestrial spacecraft. Algumas testemunhas acreditam que esses contatos são uma ameaça à segurança nacional. UFOs have been regarded as extremely serious by our military and intelligence communities from at least the summer of 1947 on. Esta foi a primeira vez que tantos militares veteranos se prontificaram a trazer evidências. Eles tentam desesperadamente convencer o governo a abrir uma audiência no Congresso sobre esses estranhos fenômenos. U.S. Air Force was and is engaged in lying and disinforming the public about the realities of the UFO phenomenon. Mas, apesar dos testemunhos impactantes, o governo americano se recusa a investigar oficialmente. Agora, o ex-investigador do Ministério da Defesa britânico, Nick Pope, está determinado a separar os fatos da ficção. Esses incidentes são reais. E, se forem, os encontros com alienígenas são uma ameaça à nossa segurança internacional? Após examinar os relatos das testemunhas da conferência, Nick identifica uma correlação perturbadora entre aparições de OVNIs e importantes bases da Força Aérea Americana. Eu tenho aqui um mapa dos Estados Unidos e eu marquei a localização de várias bases e instalações nucleares nele. Eu tenho relatos de cerca de 63 avistamentos de veteranos militares e engenheiros. Mas quando eu começo a marcar a localização dos avistamentos, algo assustador fica claro. Todas essas aparições ocorreram em locais onde havia uma dessas bases nucleares. Dakota do Norte aqui, Utah, aqui em cima no Maine, embaixo na Flórida, Texas, aqui no Colorado, Arizona, Califórnia. Para mim é óbvio que existe uma correlação entre esses casos e que os OVNIs parecem estar deliberadamente buscando as instalações nucleares. É possível que a aparente correlação entre OVNIs e bases nucleares seja mera coincidência? Nick está determinado a descobrir. Sua investigação começa com um dos primeiros incidentes a ser relatado em uma base de mísseis nucleares. Ele aconteceu em 1967 em Montana, na base aérea de Malmstrom. Nick está indo se encontrar com uma testemunha-chave do evento.
Robert Salas serviu a Força Aérea por 7 anos, chegando ao posto de capitão. Me conte o que aconteceu. 24 de março de 1967, eu e meu comandante Fred Maiwell estávamos trabalhando na cidade de Roy. Os homens estão na casa-mata de lançamento dos mísseis, 20 metros abaixo do solo. Nós controlávamos 10 mísseis nucleares do modelo Minuteman I. Cada míssil tinha uma ogiva nuclear de 800 quilotons. Míssil 1. Se derem a ordem, o trabalho de Salas é disparar as ogivas. Eu estava em estado de alerta. Em outras palavras, meu comandante Fred estava tirando um cochilo. Entendi, certo. Então, ainda pela manhã, recebi uma ligação. Salas? Do outro lado da linha está um guarda aterrorizado em seu posto acima da casa-mata. Ele estava gritando ao telefone. Ele gritava: "Senhor, estou olhando para o portão da frente. Eu vejo um objeto vermelho brilhante." O estranho objeto vermelho não se movimenta como nada que os guardas já haviam visto. Eles voavam muito rápido pelo céu, paravam bruscamente, voavam para trás, faziam curvas de 90 graus, não faziam barulho. Os rapazes estavam muito apavorados. Foi uma situação crítica. O medo toma conta da superfície, enquanto no subsolo as coisas ficam ainda mais aterrorizantes. Você tem que acordar, aconteceu uma coisa muito estranha. Salas acorda seu comandante e repassa o relato do guarda que viu um OVNI sobre a base. E foi nessa hora que ele entrou. De repente acontece o impensável. As luzes foram de verde para vermelho. Em outras palavras, os mísseis foram desarmados. Tudo ficou vermelho de repente. Os 10 mísseis foram desarmados. Todos eles foram. E o que isso significa? Significa que se viesse a ordem para efetuar o lançamento, não ia ser possível. O que isso quer dizer? Essa foi uma situação inexplicável. Com os mísseis desativados, o escudo nuclear dos Estados Unidos está comprometido. O que passava pela sua cabeça quando isso estava acontecendo? Olha, eu pensava, estamos sofrendo algum tipo de ataque. Enquanto Salas e seu comandante tentam desesperadamente reativar seus mísseis, eles descobrem que há uma semana outra equipe de lançamento de mísseis da base de Malmstrom relatou ver as mesmas luzes estranhas. E segundos depois, suas ogivas nucleares também foram desativadas. Os 10 mísseis deles foram desarmados enquanto um OVNI sobrevoava. Os nossos 10 mísseis também foram desarmados, bem na hora em que um OVNI estava sobrevoando a base. O que pensou quando descobriu que isso tinha acontecido não uma, mas 2 vezes? Essas eram as armas mais sofisticadas que tínhamos, então era preocupante que uma coisa desconhecida, muito incomum, muito estranha, pudesse desativá-los. Seria isso um ataque coordenado pelas mesmas naves não identificadas? Essa foi a leitura de cada um deles. Em ambos os casos, as armas ficaram desativadas por quase 24 horas. Nós fizemos a verificação, não tem como. Então, o que desativou os mísseis nucleares na base de Malmstrom? E por quê? Seriam essas estranhas luzes realmente OVNIs? Ou poderia haver uma explicação mais lógica? O incidente em Malmstrom aconteceu em 1967, apenas 5 anos após a crise dos mísseis de Cuba, quando os Estados Unidos estavam em alerta máximo. Era um momento extremamente tenso com o bloco soviético, então era uma situação crítica em termos globais. Essas luzes poderiam ter sido algum avião soviético, ou talvez não tripulado? Com certeza não. Todos os aviões que eu conheço fazem algum tipo de barulho e tem algum tipo de sistema de propulsão que nós podemos explicar. Não era nada disso. E por acaso eu trabalhei para a Administração Federal de Aviação com estruturas de aviões por mais de 22 anos. Então, acho que entendo de aviões. Então, se esse não é um ato de agressão de uma potência internacional, o que são as estranhas luzes no céu? São elas a causa do desarmamento dos mísseis?
Este vídeo foi gravado em Montana, relativamente perto da base da Força Aérea de Malmstrom, e mostra o fenômeno conhecido como aurora boreal. Ele ocorre quando partículas do Sol atingem os gases de nossa atmosfera, criando neles um brilho vermelho, verde ou azul. Esse fenômeno natural poderia explicar as estranhas luzes que os guardas descreveram ter visto aquela noite? Se sim, ele poderia também explicar o desarmamento dos mísseis? A aurora é, na verdade, um sistema de corrente elétrica fluindo pelo nosso céu logo acima de nós. Essas correntes podem até atingir e fluir pelo sistema de rede elétrica da Terra. E quando elas atingem a rede elétrica, elas podem causar danos desde blackouts parciais a oscilações ou até danos permanentes por incêndios em transformadores e subestações. Acha que isso poderia explicar o que aconteceu com os mísseis? Não. A aurora boreal pode ser vista dos estados do norte, como Montana. Mas os soldados que estavam lá já trabalhavam ali havia anos. Então eu não vejo como eles poderiam ter confundido a aurora boreal com esse objeto flutuando sobre o portão da frente, ou como a aurora boreal poderia ter assustado eles. Eu quero enfatizar que nós não perdemos energia elétrica durante esse incidente. Teria havido outros efeitos além de apenas o desligamento dos mísseis. Teríamos observado outros efeitos no nosso sistema elétrico, mas não tivemos nenhum problema desse tipo. Então, se a aurora polar não foi responsável pelo desligamento dos mísseis, o que foi? Teria sido uma falha de computador? Uma equipe de cientistas e engenheiros analisa cada parte do computador de lançamento. Usando uma lei federal de acesso à informação, Salas, ainda atormentado pelo incidente, obtém uma cópia do relatório anti-secreto. Eles fizeram uma avaliação técnica completa. Como resultado, a equipe logo percebeu que não havia falhas significativas que pudessem explicar como os 10 mísseis foram desativados. Esse tipo de evento é praticamente impossível, uma vez que o sistema esteja operacional. Esta era uma grande preocupação para o comando, mas a Força Aérea não conseguia explicar e os fornecedores não conseguiam explicar por que esses incidentes ocorreram. Alguma coisa desse tipo já tinha acontecido antes em toda a história da Força Nuclear Americana? Bom, não tinha acontecido nada nem perto disso. Quase 5 décadas depois, nenhuma explicação oficial foi dada para o desligamento dos 20 mísseis nucleares. Mas Salas não tem dúvidas. Foi com certeza um OVNI que desligou nossos mísseis. Se isso é verdade, o que eles querem? Base da Força Aérea Americana de Bentwaters, na Inglaterra. O coronel Charles Halt era o comandante interino da base no momento do incidente. O pessoal da polícia vinha aqui para verificar os portões. Entendi. Agora, mais de 3 décadas depois, Nick Pope leva o coronel Halt de volta à base, na esperança de finalmente descobrir o que aconteceu aqui. Base Aérea de Bentwaters. Hoje, a base aérea de Bentwaters foi desativada. Mas em 1980, milhares de soldados trabalhavam aqui. Esta base foi muito importante na Guerra Fria e foi a maior unidade tática de aviões de caça do mundo livre. Em 1980, a tensão da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia está no auge. Esta base abriga um estoque de armas nucleares americanas, tão secretas que sua existência ainda permanece um segredo. Havia armas nucleares nessas bases? Olha, eu não posso confirmar nem negar. Eu nem quero falar sobre isso, para ser sincero. Este era um local muito seguro. Tinha coisas aqui que eram muito importantes para a gente. Bem-vindo a Bentwaters. 27 de dezembro de 1980. O coronel Halt está no refeitório quando o oficial de segurança Bruce England chega correndo. Não era fácil deixar o Bruce impressionado. Ele não se assustava à toa, mas estava bem assustado quando entrou no bar e disse: "Tem alguma coisa na floresta, nós vimos umas luzes, não sabemos o que aconteceu, mas tem alguma coisa lá." Halt se dirige com mais 2 oficiais até o local das luzes, a floresta de Rendlesham.
Eu tinha certeza de que a gente ia ficar lá pouco tempo, só para confirmar que não tinha nada ali. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Holt chega à floresta, há mais de 25 soldados já no local. Todos testemunharam os eventos a seguir. Pessoal, essa é uma área secreta. Vão logo lá para baixo. É uma ordem, andem. Holofotes foram ligados para permitir que o Coronel Holt inspecione a floresta. Eu peguei meu gravador de bolso e de vez em quando ligava ele, fazia uns comentários e desligava de novo. E essa fita ainda existe? Essa fita ainda existe. Esta é a gravação feita por Holt durante a investigação. Um testemunho direto da noite do incidente. No começo fazia silêncio, mas aos poucos isso mudou. Começamos a ouvir os animais. We're hearing very strange sounds out of the farmers and animals. Very, very active, making an awful lot of noise. Não era um barulho que você espera ouvir à noite numa fazenda. O que você acha? Que alguma coisa assustou eles? Ou... Eu acho que eles estavam incomodados. Eu não sabia por quê. Naquela hora eu não fazia ideia, mas é que foi um pouco apavorante. É o melhor jeito de descrever. De repente, os animais fazem silêncio e os holofotes queimam. A escuridão cai sobre a floresta. Eu pensava, nossa, isso é difícil de explicar. Naquela hora surge um objeto vermelho brilhante. Parecia ser oval, como um olho, e tinha um centro escuro que parecia estar piscando. Piscando? É, do jeito que um olho piscaria, ou seja, o centro escuro desaparecia. E parecia que tinha alguma coisa derretida escorrendo dele, quase como um tipo de metal derretido. Eu pensava, nossa, o que é isso? O objeto flutuante começa a se mover entre as árvores. Yellow, it's coming this way. It is definitely coming this way. There is no doubt about it. This is weird. Ele veio em nossa direção, ficou a uns 50 ou 60 metros de distância e voltou para o campo da fazenda. O Coronel Holt então vê o objeto se partir em 3 partes menores. 2 vão para o norte, a terceira move-se para o sul e flutua sobre a base de Bentwaters a quase 1 quilômetro dali. Eles se moviam como se estivessem procurando alguma coisa. Uma movimentação muito precisa que parecia ser organizada. E eles se moviam com sincronia, faziam curvas bruscas. Holt e seus homens ficam horrorizados enquanto o objeto parece examinar sua base. Então, de repente, ele parece ter encontrado seu alvo. Now we're observing what appears to be a beam coming down to the ground. This is unreal. A melhor descrição que eu posso dar é que parecia um feixe de laser atingindo o depósito de armas. O feixe de luz parece ter como alvo uma casa-mata em particular, aquela onde acredita-se haver um estoque de mísseis nucleares. Houve pânico, houve preocupação. Isso afetou muito os jovens soldados que estavam envolvidos na primeira noite. Mudou a vida deles profundamente. Nick quer saber o que houve na casa-mata nuclear. O Coronel Holt estava na floresta a quase 2 quilômetros da base. Então, Nick procura o oficial de preparação para desastres de Bentwaters, Monroe Nevius. Nos dias após o incidente, Nevius investigou a área. Sua descoberta foi assustadora. Um dos feixes de luz que desceu chegou a penetrar uma das casamatas que tinha uma arma nuclear dentro.
E ele conseguiu fazer um buraco através da casamata e conseguiu chegar até o ponto onde ficavam as armas. Se os feixes de laser houvessem atingido as armas, elas poderiam ter explodido e contaminado grande parte do sul da Inglaterra com material radioativo. Foi muito assustador. E, sabe, naquele momento, todos os pelos na minha nuca e tudo mais, no meu braço, começaram a ficar em pé. Felizmente, o objeto desapareceu antes de os explosivos detonarem. E então, o objeto desapareceu. No total, 25 militares testemunharam o estranho objeto naquela noite. Nenhum deles sabe do que se trata, ou porque ele parecia ter como alvo específico as armas nucleares. Isso é uma arma? É um aviso? Algum tipo de sinal? O ex-investigador do Ministério da Defesa, Nick Pope, está investigando relatórios aterrorizantes de OVNIs sobrevoando bases na Europa e nos Estados Unidos. Na Inglaterra, militares alegam terem visto um OVNI aparentemente procurando seus mísseis nucleares. Um dos feixes de luz desceu e chegou a penetrar uma das casamatas que tinha uma arma nuclear dentro. O veículo é extraterrestre? Ou poderia ser simplesmente uma aeronave comum? A torre de lançamento que você pode ver ali, onde costumavam armazenar equipamentos. Errol Frost é especialista na história da base de Bentwaters. Ele acha que a estranha aeronave poderia pertencer ao 67º Serviço de Resgate e Recuperação Aeroespacial. Então, o que você pode me contar sobre a missão desse grupo de resgate? A função principal deles era a recuperação da cápsula espacial da Apollo durante o seu período de atividade. Eles enviavam helicópteros e traziam os astronautas de volta. Durante os exercícios de treinamento, o esquadrão levava uma réplica da cápsula da Apollo, de helicóptero da base de Bentwaters para o mar. Então, eles a soltavam na água e treinavam o resgate dos astronautas antes de recuperar a cápsula. Errol acredita que os homens podem ter visto isso naquela noite. Houve muitos relatos sobre luzes vermelhas e verdes e o próprio helicóptero que estaria acima tinha luzes anticolisão vermelhas e verdes. Eles também disseram que havia uma luz branca muito forte. Eles costumavam ter um holofote grande na frente do helicóptero. Será possível que as testemunhas tenham confundido um helicóptero carregando uma réplica da cápsula da Apollo com um OVNI? Isso é ridículo. Não foi isso que eu vi. O que eu vi foi um objeto brilhante. O objeto que eu vi, os outros objetos no céu se moviam muito rápido. Isso não é tão rápido assim. Se fosse um helicóptero, a gente teria visto e teria ouvido e teria sentido. O Coronel Holt não é a única testemunha que discorda da teoria. Dos 25 militares que viram o incidente, o ex-sargento suboficial Jim Penniston foi quem mais se aproximou da aeronave. Aquilo não era um protótipo da Força Aérea, não era da NASA. A tecnologia era avançada demais. E eu te digo, eu tinha habilitação de segurança na época e eu já tinha trabalhado com protótipos de aeronaves, mas não chegavam nem perto daquilo. Jim Penniston serviu à Força Aérea Americana ativamente por mais de 20 anos. Ele é um veterano da Guerra do Golfo e já teve habilitações de segurança máxima dos Estados Unidos e da OTAN. Então, como você se envolveu inicialmente com o incidente da floresta de Rendlesham? Me chamaram no rádio e disseram, você precisa vir até o portão, tem um problema acontecendo. Do portão leste, Penniston tem uma visão clara da floresta de Rendlesham. Quando me aproximei das árvores, tinha uma luz branco-azulada, muito brilhante, vindo de dentro da floresta. Era uma luz tão forte que eu tive que fechar os olhos. E quando nos aproximamos mais, foi como uma explosão de luz e todos caímos no chão. Penniston teme por sua vida, mas as coisas estão prestes a ficar ainda mais aterrorizantes. Quando a luz se dissipou um pouco, a gente se levantou e eu comecei a ver a nave. Em mais de 20 anos na Força Aérea Americana, Penniston nunca viu uma nave como essa antes.
Ela media menos de 3 metros, por cerca de 2 metros de altura. Tinha um formato triangular. A fuselagem da nave era preta. Não tinha sequer um rebite nela. Era totalmente lisa. Eu não fazia ideia do que eu estava vendo. Eu não acreditava, era impressionante. Eu não compreendia o que estava acontecendo, porque não fazia sentido. Mas Penniston não fica chocado apenas com o formato extraordinário da nave. Em um de seus lados, ele alega ter visto sinais de inteligência. Uma das coisas que chamava a atenção era que no lado da nave havia algum tipo de escrita. Penniston rapidamente toma nota dos estranhos hieróglifos em seu caderno. E se você der uma olhada, esses símbolos aqui estavam na lateral da nave. Nossa, eu presumo que para você isso traga algum tipo de certeza de que você tem uma lembrança tangível ou prova de que aquilo não foi só imaginação. Eu queria alguma prova para mostrar que alguma coisa aconteceu lá, fisicamente. E isso é parte das evidências físicas que eu tenho. Penniston não reconhece os símbolos. Eles são diferentes de tudo que os militares utilizam. Apesar de estar confuso e temer por sua vida, ele não resiste à tentação de tocar a nave. De repente, ela sobe ao céu com a velocidade de um raio. Ela subiu até o topo das árvores e sumiu num piscar de olhos. A que velocidade? A última anotação que eu fiz no caderno foi velocidade impossível. Então, o que é a estranha nave que Penniston tocou? Ele imediatamente relata o encontro a seu comandante. O oficial de resposta a desastres Monroe Nevius recebe ordem de investigar detalhadamente o local de pouso. Ele faz uma descoberta surpreendente. Eu vi 3 marcas no chão, todas similares a talvez uma forma triangular. E eu vi que todas as árvores ali por perto, na altura da cintura, a 1 metro mais ou menos do chão, estavam queimadas em toda a volta. Nevius fotografa as 3 marcas no chão e as marcas de queimadura nas árvores ao redor. Antes de ir dormir, eu já fui tentar revelar as fotos. Quando eu revelei, vi que tinha saído tudo borrado. Eu fiquei arrasado. Eu não entendia por que as fotos estavam manchadas. Aí eu percebi que era radiação, como um raio-x. Se você levar um filme a uma sala de raio-x, ele fica manchado. O local de pouso é radioativo? A nave poderia ter algum tipo de material nuclear a bordo? Nevius e Holt retornam ao local de pouso com um contador Geiger. Okay, we're now approaching the area within about 25, 30 feet. What kind of readings are we getting? Anything? Just minor clicks. Reading impressions. Is that a little bigger there? Mas quando Nevius põe o contador sobre as marcas de queimadura nas árvores, a leitura sobe abruptamente. Just jumped up to 7 tenths there. 7 tenths right there in the center? A velocidade dos cliques aumentou, ou seja, tinha mais radiação. O aparelho enlouqueceu. O contador chegou ao nível máximo. Os altos níveis de radiação poderiam dar uma pista sobre o aparente interesse das naves em bases nucleares? Eu não tenho explicação para o OVNI que pousou aqui, mas eu sei o que não foi. Não foi uma cápsula da NASA. Realmente foi um OVNI no seu sentido mais verdadeiro. A coisa que mais me intriga é a relação nuclear.
Nick quer ter certeza de que não há alguma anomalia na floresta de Rendlesham que possa gerar níveis tão altos de radiação. Haveria uma relação com a natureza da própria base? Para descobrir, Nick trouxe consigo um contador Geiger portátil. Estou verificando os níveis médios de radiação natural aqui. Eu quero ver se há alguma anomalia natural aqui, na floresta de Rendlesham, que possa explicar por que os níveis medidos após o incidente foram tão elevados. Existe material radioativo em toda a natureza. Ocorre em quantidades mensuráveis no solo, nas rochas, na água, na vegetação e até no ar que respiramos. Mas normalmente são quantidades mínimas e não as altas leituras que Monroy detectou. Nick examina cuidadosamente o suposto local de pouso. Mas as leituras são consistentes com os níveis de radiação de fundo normais. Os níveis que Monroe registrou foram muito elevados. Muito mais que os níveis que eu registrei aqui. Na verdade, é muito mais do que a radiação de fundo média nessa parte da Inglaterra. Parece que a nave que pousou na floresta de Rendlesham utiliza energia nuclear. É por isso que elas são atraídas a bases nucleares? Elas poderiam ter uma fonte de energia ou um sistema de propulsão nuclear? Eu acho que sim. Nós temos submarinos de propulsão nuclear, temos navios de propulsão nuclear. Talvez estivessem atrás de combustível nuclear. O incidente na base aérea de Malmstrom, em Montana, poderia ter sido uma tentativa inicial de obter energia nuclear? Neste caso, a aparição em Bentwaters poderia ser uma intensificação dessa busca? Ou haverá um motivo ainda mais aterrorizante por trás desses contatos? Os foguetes estavam prestes a ser lançados e não havia como impedir. O ex-investigador do Ministério da Defesa, Nick Pope, está examinando uma série de aparições aterrorizantes de OVNIs sobre bases de mísseis nucleares nos Estados Unidos e Inglaterra. Os visitantes alienígenas podem ser reais e estar em busca de combustível radioativo? Se era um veículo que precisaria de algum tipo de propulsão, provavelmente o melhor seria energia nuclear. Ou estariam os OVNIs reunindo informações sobre as armas mais poderosas do homem porque eles planejam um ataque? Paul Stonehill é um escritor e jornalista ucraniano. Ele acredita que os OVNIs estão testando nossa habilidade de lidar com nossas armas mais poderosas. Sua teoria é baseada em uma aparição de OVNIs sobre um silo de mísseis nucleares na Ucrânia no começo dos anos 80, apenas 2 anos após o incidente em Bentwaters, na Inglaterra. Os eventos a seguir quase mergulharam o mundo em uma guerra nuclear. Ucrânia. Como tudo começou? Tudo começou em 4 de outubro de 1982, no noroeste da Ucrânia. O que houve foi que, durante a noite, nós vimos vários OVNIs vindo para a região. O mais proeminente deles era um OVNI gigante de cerca de 300 metros de diâmetro. E ele foi avistado sobre 2 bases. Era um OVNI elíptico, muito estranho, que não tinha janelas, não tinha portas e era coberto com luzes muito estranhas. O incidente é assustadoramente similar às experiências vividas pelo capitão Robert Salas na base aérea de Malmstrom, com uma diferença alarmante. Agora, em vez de desarmar os mísseis, sua sequência de lançamento é iniciada. O efeito do OVNI foi devastador. O lançamento estava para começar e os foguetes, nossos 12 foguetes, estavam prestes a ser lançados. Para onde esses mísseis estavam apontados? Os mísseis estavam apontados para os Estados Unidos. Eles tentaram de tudo, mas nada funcionava. Não tinha como impedir. Só podia ser interrompido por Moscou, porque eles tinham controle. Foi tão aterrorizante que os oficiais envolvidos nisso, até os mais jovens, ficaram literalmente de cabelos brancos.
Os mísseis estão a minutos de serem lançados, quando de repente a nave desaparece e o lançamento para. Então, o que teria acontecido se esses mísseis tivessem sido lançados? Eu duvido muito que o Washington acreditaria no real motivo de o míssil estar indo para lá. Eu acho que teria começado uma guerra nuclear. Em Montana, testemunhas alegam que OVNIs desativaram mísseis americanos. Na Inglaterra, eles são vistos atirando um laser em uma casa-mata de armas nucleares. E na Ucrânia, parece que os OVNIs quase instigaram uma guerra nuclear. Seu interesse por nossas armas mais poderosas estaria aumentando? E por quê? Então você acha que existe uma ligação clara entre os OVNIs e os mísseis? Os OVNIs, ou o que quer que esteja por trás deles, que os controla, querem saber sobre as armas mais poderosas que temos em nossos arsenais. Como controlá-las, como nos testar. Eu acho que os governos das maiores nações nucleares deveriam estar de cabelos brancos. Então os OVNIs estão planejando atacar? Nosso próximo encontro com essas estranhas naves poderia ser o último. Se os extraterrestres forem uma ameaça verdadeira para a raça humana, que chance a gente tem? Zero. Nick Pope está investigando relatos assustadores de OVNIs em todo o mundo. Ele descobriu que naves não identificadas parecem demonstrar um perigoso interesse nas armas mais destrutivas do homem, quase nos levando a uma guerra. O efeito do OVNI foi devastador. Depois do incidente na Ucrânia, o governo russo leva a ameaça dos OVNIs extremamente a sério. Em 1991, eles decidem fazer um experimento ousado para testar de uma vez por todas a ideia de que OVNIs são atraídos por armas nucleares. O que eles descobrem é chocante. Em um campo de testes militar em Arktubinsk, na União Soviética, mísseis nucleares e toneladas de armas convencionais são colocados juntos. O projeto é supervisionado pelo ex-major-general da KGB, Vassily Yeremenko. На полигоне в Ахтубинске, там, где агрессия, там НЛО. De acordo com Yeremenko, sempre que as armas foram expostas, naves não identificadas se materializaram acima delas. Там, где, я еще раз повторяю, большое сосредоточение техники военной, там, где возникают военные угрозы, там, где создается любая социальная или военная напряженность. Верно? Вот, значит, вот такой вывод вытекал. Что-то мы наблюдаем, но пока вот объяснить не можем. Приближаемся, для этого и пытаемся изучить, для этого и создали центры. Это внеземная цивилизация. Это было сделано Академией наук и Министерством обороны, где были поставлены соответствующие подписи. Это очень... Os relatos indicam que os OVNIs se movem exatamente como aqueles avistados sobre bases nucleares nos Estados Unidos, Inglaterra e Ucrânia. На огромной скорости могли очень быстро менять угловые, так сказать, угол. То есть лететь и вдруг под 90 градусов, без разворота, без всякого, без... Куда девались силы инерции, встает вопрос. De acordo com Yeremenko, o governo russo continua a estudar o fenômeno dos OVNIs e a ameaça em potencial que eles representam. Mas nos Estados Unidos a história é muito diferente. Apesar de todas as evidências, o governo americano se recusa a reconhecer a existência de aparições extraterrestres. Alguns acreditam que eles trabalham ativamente para acobertar os incidentes. Me conte exatamente o que viu. Após a aparição em 1980 na base de Bentwaters, na Inglaterra, o coronel Holt e seus homens apresentam suas evidências ao comandante da base. We've seen strange lights in the sky.
It looks like an eye winking at you, still moving from side to side. Mas, apesar da gravação de Holt daquela noite e do testemunho sob juramento de mais de 25 soldados, o comandante se recusa a investigar. Eu perguntei, a gente faz alguma coisa? E o general, com sua sabedoria infinita, disse, bom, isso aconteceu fora da base, o problema é da Inglaterra. Caso encerrado. Mas o governo britânico também se recusa a investigar oficialmente o incidente. O mesmo ocorre com Robert Salas e a aparição na base de mísseis de Malmstrom, em Montana. Nós tivemos que assinar uma declaração especificamente sobre o que a gente vivenciou e que a gente nunca falaria com ninguém sobre isso. Nem com as esposas, nem o pessoal da Força Aérea, ninguém. Só agora Salas pôde falar, uma vez que o incidente deixou de ser um segredo. Ao analisar o arquivo antes secreto sobre o evento, ele acredita ter provas de que o governo conspirou ativamente para interromper a investigação do desligamento dos mísseis. Mandaram eles não escreverem nenhum relatório, não estudar mais nada. Bom, isso é interferir com uma investigação, não é? Eu acho que é. É assim que se acobertam as coisas. Eu comecei na esperança de entender melhor a aparente conexão entre OVNIs e instalações nucleares. Mas essa investigação me levou muito mais longe. Agora parece que alguns OVNIs estão ativamente procurando armas nucleares e que o governo americano sabe disso e está acobertando. Existe uma conspiração para ocultar a verdade sobre esses incidentes? Nick irá se encontrar com Steve Bassett, que passou quase 20 anos tentando fazer o governo americano aceitar a evidência da presença de OVNIs. Por que acobertar? O governo, em 1947, quando as aparições aumentaram no mundo inteiro, teve que enfrentar um problema extraordinário. Eles não sabiam o que os ETs queriam. Eles não sabiam do que a tecnologia deles era capaz. Então eles tomaram uma decisão. Nós não podemos ir a público com isso antes de entender melhor o que está acontecendo. Então eles começaram o embargo à verdade por questões de segurança nacional. Em 2011, Steve Bassett envia uma petição à Casa Branca pedindo uma resposta aos incidentes com OVNIs e à alegação de acobertamento. Esta foi a resposta oficial. O governo americano não possui evidência de que exista vida fora de nosso planeta ou de que uma presença extraterrestre tenha entrado em contato com qualquer membro da raça humana. Adicionalmente, não há informações confiáveis sugerindo que qualquer evidência esteja sendo ocultada do público. Tudo isso é mentira. E o pior é que é uma mentira insustentável. A rejeição dos governos americano e britânico de investigar esses incidentes deixou as testemunhas em busca de respostas e preocupadas com o futuro da humanidade. Eu não sei por que os OVNIs demonstram tanto interesse em bases nucleares, mísseis nucleares. É uma mensagem de amizade ou é um ato de hostilidade? Só uma coisa fica clara para mim. É um perigo ignorar isso. Versão brasileira, Vox Mundi.